Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Obrigado a você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. 5-1 em São Paulo, a partir de agora, o Jornal da Terra. Edição desta quarta-feira, dia 19 de junho de 2013. Edição número 115. Diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço. Entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5-2 agora. Temos manifestações. Quanto está o Brasil, Emerson? 1-0 mesmo? 1-0, hein? E o pessoal cantou o hino de costas lá? Não. Não cantaram. Afinaram, hein? Você não viu? Olha, eu vou reclamar com o meu amigo cearense, a cabeça mais chata do Ceará, um grande amigo meu, Nivaldo Ribeiro, reclamar com ele a respeito disso. Os cearenses prometiam cantar o hino nacional de costas hoje. Vamos para os destaques da edição desta quarta-feira do Jornal da Terra. Osasco vive dia de manifestações no centro da cidade. Tarifa de ônibus mais baixa na região oeste está em vigor desde a segunda-feira. OAB Barueri promove palestra com o comandante militar do Sudeste. Obras do corredor metropolitano Alphaville e Cajamar começam em 2014. Jandira quer multar quem abusar do som alto. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. 5-3 agora. Começando mais uma edição aqui do Jornal da Terra. Doutora, pode sentar aqui, por favor. Ajeitar aqui o microfone da doutora aqui. Chegou aqui agora, tinha errado a portaria, doutora. Tudo bom? Doutora Karina Cufa. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal da Terra. Errou a entrada, doutora? Errei. Como assim? Pois é. É. Preciso vir mais vezes. Precisa vir mais vezes mesmo. Doutora, vamos começar. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Terra. Hoje nós vamos falar, entre as outras coisas que temos aqui, a doutora está lançando, já fez em algumas capitais o lançamento do livro, não é, doutora? Sim, já foi feito em Brasília e no Paraná. Brasília e em Curitiba. Exatamente. E agora, na segunda-feira, aqui em São Paulo, é isso? Isso, segunda-feira vai ter o lançamento do livro, que chama Questões Polêmicas e Atuais do Direito Eleitoral. Pode que eu tava respirar, confundindo Karina. com outro. É que são vários, né? Karina, pode respirar também, chegou, sentou agora. Muita calma, muita calma. Bom, segunda-feira vai ter o lançamento do livro, Questões Polêmicas e Atuais no Direito Eleitoral. É um livro que reúne artigos e ideias de vários juristas de vários estados, né? Dentre eles, José Jairo Gomes, que é muito conhecido na área eleitoral, um dos grandes mestres do direito eleitoral. Tem o Marcos Vinícius, que é presidente da OAB Federal. Tem o Gelson Dias, que é um dos coordenadores, que foi ministro do TSE. O livro é prefaciado pelo atual ministro Henrique Neves. E não é querendo falar só porque eu coordenei, mas é um livro de muita qualidade, porque além de reunir vários juristas da área, ele também traz um pouquinho da experiência de cada estado, porque a gente tem autores do Paraná, tem do Ceará, tem da Bahia, tem de Minas, DF, enfim. Isso acaba construindo uma diversidade
até inédita na área eleitoral, porque temos poucas obras, Rodrigo, não temos muitas nessa área. E o lançamento vai ser na segunda-feira, vai ser lá no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, começará às 17 horas, e em seguida teremos um coquetel também de lançamento, com palestra também. Queria estar lá, mas é bem no horário do programa, viu, doutora? Imagino. Não será possível. E a gente, eu queria que depois, na sequência do programa, a doutora explicasse um pouco mais sobre a importância. E uma dúvida, quanto tempo levou para compilar essa obra? Porque como tem participação de tanta gente importante, deve ter dado uma enorme dificuldade. Né? Rodrigo, foi uma loucura, porque a gente inventou isso. Sabe que advogado é meio louco, né? Meio? E a gente inventou isso no período eleitoral, então... Nossa, um período bom, inclusive, para inventar. Foi uma loucura, porque eu, Joelson Dias e Gabriela Hollenberg, que coordenamos a obra, a gente teve, além de escrever também, a gente teve a função de coordenar, né, o recebimento dos artigos, definir o tema de cada autor, prazos, que aí é a maior loucura, porque imagina, muitos dos autores são advogados eleitoralistas, e é outro ponto principal da nossa obra é exatamente isso, porque muitas das obras de direito eleitoral são escritas pelo Ministério Público, né, por representantes do Ministério Público. A gente até tem um membro do Ministério Público que foi o ex-procurador eleitoral aqui do TRE, meu grande amigo Pedro Barbosa. Mas a maior parte dos autores é de advogado. Então, todos estavam muito envolvidos com a questão eleitoral, porque a gente inventou desenvolver isso no período eleitoral. Tanto que o lançamento foi acabou se retardando por conta disso, né, por conta da demanda que a gente tem na área. E foi muito difícil, porque era liga para olha, o prazo é daqui 3 meses. Aí chegava 2 meses, olha, a gente tem que mandar... eu nem comecei. Não, me dá mais um prazo de uns 15 dias, me dá mais 20 dias. Aí mando... a gente tinha que revisar ainda os artigos. Então, lia, devolvia e voltava, e aquela coisa louca, mas no final ficou uma obra muito boa. Foi muito interessante. E essa obra, evidentemente, de interesse de advogados. Para um leigo Eu acho que para um leigo também é interessante, porque muitos dos artigos são bem didáticos. Né? Por exemplo, o que eu escrevi, eu falei sobre inelegibilidade em razão de ações de improbidade administrativa. Eu escrevi junto com o ex-ministro Joelson Dias, e a gente conseguiu trazer de uma forma bem didática, principalmente para o agente público, né? Saber quando que ele incorre em inelegibilidade, qual improbidade, porque não é qualquer improbidade que leva o administrador público a estar inelegível. Né? Tem alguns pressupostos, por exemplo. Ele tem que estar com a condenação dele, tem que prever perda ou suspensão dos direitos políticos. Então, esse é um fator. Tem que ser ato doloso por improbidade administrativa que configure dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Tem que ser uma decisão de órgão colegiado. Isso ninguém sabe. Então, às vezes, o agente tem interesse de sair candidato, e fala, mas eu tenho uma improbidade. Mas, às vezes, a improbidade dele é por penalidade mínima, ou está em fase inicial, ainda não teve nem decisão de primeira instância. Então, ele poderia concorrer. Então, a gente tenta trazer de uma forma didática, até para essas pessoas que têm interesse de participar do período eleitoral, para ver se enquadra ou não na lei da ficha limpa. E eu imagino que vai ter, que são obras realmente que tem uma procura muito grande, porque nós estamos... primeiro que, para vereador, eu percebo que tem vereador que não consegue entender regimento da casa. Sim. Tem muita dificuldade. Para entender de legislação eleitoral, então, é muito mais complicado, né? Sim, eles precisam de advogado. Né? Precisa de advogado. Eu sempre falo, tem um colega que trabalha com marketing no Rio de Janeiro, né? E ele fala assim, eu sempre recomendo aos meus clientes que para ganhar uma campanha ele tem que ter um bom marqueteiro e um bom advogado. E eu falo a mesma coisa, não é só o advogado não faz milagre, precisa de um bom marqueteiro também. Então, são duas coisas que, para garantir uma eleição, não podem faltar. E uma campanha, nos moldes que nós temos na democracia brasileira, os candidatos estão sempre no limite
no limite quase que da ilegalidade, porque senão fica para trás, né, doutora? Sim. Eles têm que tentar todos os recursos, e nesse tentar todos os recursos, pode pisar um pouquinho na lama, se não tomar cuidado. Tentar todos os recursos, a gente está vendo agora, toda hora no jornal, esse tentar todos os recursos está gerando o quê? O candidato é eleito, ganha eleição e não leva. Ou leva e fica 6 meses. Quantos prefeitos a gente não viu agora com decisão de cassação porque abusou dos meios de comunicação, porque comprou voto, porque praticou uma conduta vedada? É verdade. Nunca se falou tanto a respeito disso. Doutora, nós vamos falar mais do livro, falar também de algumas questões pontuais da região. Tem 2 ex-prefeitos presos na região. Na terça, hoje não, hoje é segunda, foi na segunda-feira pela manhã. E também queria daqui a pouquinho ouvir a sua opinião a respeito dessas manifestações. Trombou com alguma vindo para cá? Porque, ainda não, acho que vai ser amanhã, né? Não, mas é porque tem várias. Hoje de manhã já tivemos algumas. Eu fiquei sabendo que sábado tem uma em relação à PEC 37. Quem me convidou para participar dessa manifestação foi um promotor público. Até falei, eu estou ainda definindo a minha posição a respeito disso, né? Não sei se eu vou. Se eu sou a favor ainda. Que tem algumas questões que realmente eu acho que deveria limitar ou pelo menos regrar a atuação do Ministério Público, porque tem muitos abusos. Tá. Você está falando em relação à PEC 37. A PEC 37, porque vai ter uma manifestação no sábado. Sim. Mas, por exemplo, a manifestação da quinta passada, a dessa semana, eu vejo da janela de casa, porque eu moro... Eu vi na sua rede social você reclamando algumas coisas. Eu, na verdade, nos primeiros dias também estava frontalmente contra. Sim. Mas ainda assim... Hoje eu estou quase me jogando na rua. Daqui a pouco eu estou lá com a... Não sei o que eu vou manifestar, mas é contra alguma coisa. Porque agora está bem aberto, né? Eu acho que tem gente até manifestando contra o marido. Pois é. Minha amiga Karine, eu acho que esse é o problema. Nós não sabemos... as pessoas estão indo na rua sem saber por que estão na rua. Aí chega lá, por que você está aqui? Estou reclamando, estou junto, Estamos juntos, irmão. E é isso, tá assim. Tá, exatamente. Sabe? Não tem pergunta, não. Tô aqui porque política é bandido. Isso é genérico demais, gente. Muito genérico. Muito genérico. Eu acho muito bacana o movimento. Eu acho que realmente é bonito ver a população indo às ruas, mas uma coisa que eu, desde no princípio, eu me manifestei contra em relação à violência, que eu acho que não deve ter. Mas agora a manifestação está bem pacífica, então é bem interessante, é bonito ver o povo. Você acha mesmo, Karina? Não. E ontem? Ontem à noite, depois não consegui nem dormir. Eu acho que segunda-feira tivemos uma demonstração muito, muito legal, sem grandes problemas, muita gente na rua, surpreendeu a classe política de uma maneira, não sei se você tem conversado, mas eu tenho conversado com alguns e os caras, assim como nós, não estão entendendo nada. O problema é que a manifestação está aberta, é como eu falei, daqui a pouco vai aparecer alguma pessoa com a faixa, eu estou manifestando porque eu estou insatisfeita com meu marido, né? Porque estão muito abertos. Você vê jovens falando, não, eu não pego transporte público, né? Não preciso, sou de classe média alta, mas estou aqui contra. Então, assim, você vê, a pessoa está lá realmente por isso, né? A gente fica na dúvida. E tem gente realmente com umas informações aleatórias. Eu estou aqui contra... até saiu uma enquete, acho que da Folha, do Estadão, não lembro. Enfim, eu vi hoje de manhã, falando colocando em percentuais a respeito do que a pessoa está se manifestando, né? Então tem uns 5, 6 tópicos. Certo. Então eu acho que realmente a manifestação é bacana, mas deveria definir, né? Estou aqui por quê? Por quê? E hoje, agora, nesse momento, está marcado para 5h30, vamos ter uma manifestação em Osasco, na frente da estação da CPTM. O prefeito Jorge Lapa se comprometeu a falar conosco hoje, até para acalmar um pouco a população, e nós vamos conversar com ele. E Osasco também. As cidades da região, um consórcio de prefeituras determinou, a partir da segunda-feira, uma redução da tarifa, antes de acontecer isso já. Por conta da derrubada de COFINS, de alguns impostos federais, que a presidente Dilma já vinha desonerando no início, para conter a inflação, aquela coisa toda. Mas o que a gente vê, que a demanda deixou de ser o dinheiro, deixou de ser só o passe. O passe é um argumento para ir à rua, para reunir um grupo de pessoas. Aí lá cada um levanta a sua cartolina. Porque cartolina do tempo que eu estudava no 2º grau. Agora estou vendo muito cartolina na rua. Papelão, né? A pessoa está escrevendo em papelão. Sim. Essa é a parte legal, na minha opinião. Sim.
não tem... E quando levanta uma bandeira do PSTU, né, porque o case é do PSTU, o case é deles. Imagina-se que sim, né? Não sei. Agora, acho que o próximo passo, né, é tirar o movimento passe livre dessa coisa. Enquanto movimento. Sim. Porque isso já extrapolou as raias, não tem mais a ver com um movimento. Está desordenado o movimento, mas eu achei muito bonito a hora que eu abri a janela, que estava aquele movimento, antes do tumulto, né? Que realmente depois da manifestação houve agressividade, mas eu acho que aquela minoria de... Aí você pode pôr aí skinhead, movimento dos sem-tetos, entre outros, né? Que acabam aderindo a essas manifestações de forma oportunista, né? Para aproveitar e roubar um celular, para, enfim, agredir alguém, né? Então, mas a manifestação em si estava muito bonita. Eles cantavam o hino nacional, falavam sou brasileiro com muito orgulho. Então, isso me emocionou. Eu achei bonito e deu vontade de ir para a rua. Olha só, a doutora com vontade de ir para a rua. Eu não tenho vontade. Olha, eu fiquei sabendo que o Paulo Scaff participou das manifestações. Esse meu colega, que é do Ministério Público, falou que estava lá também, na Sé ontem. E eu achei interessante, porque a gente vê... O Paulo Scaff, mas deixaram ele caminhar? Ele ficou em frente ao MASP, parece, e deu uma entrevista. O risco de candidato, de políticos, o Scaff se enquadra nisso? O Paulo Scaff foi candidato, então, né? O risco é de ser, exatamente, de apanhar lá, inclusive, no meio. Eu vi uma crítica de um colega no Twitter, o que o Paulo Scaff está fazendo no movimento. Eu acho que é super bacana, até porque eu acho que a Fiesp, né, não vou dizer ele, mas a Fiesp, ela tem uma função social que muita gente não conhece. Tem muitos movimentos sociais, tem muita atividade social. Sim. Eu faço parte do Comitê de Responsabilidade Social, então eu vejo quanta demanda a gente tem, quanta responsabilidade tem para com o povo, não é só em relação à indústria. Não, além de formação, o Senai, Senac, tem o fomento da cultura, cultura de graça. Tem a educação do SESI, eu invejo, meu filho estuda em colégio particular, e às vezes eu vejo algumas atividades do SESI e falo, nossa, isso não tem no colégio do meu filho. E tem uma outra coisa que é uma briga da Fiesp e do Ciesp para desonerar a tarifa de energia elétrica, uma campanha bem social. Né? Tem gente que fala que isso tem intuito eleitoreiro, mas sempre houve. Né? E eu acho que eu fiz parte... efeito, né? Sim, eu fiz parte da diretoria da OAB, fiz parte de comissões, agora estou na Fiesp, e eu acho que a OAB não aproveita o espaço dela dentro da sociedade como a Fiesp aproveita. Eu acho super lícito, bacana. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu só acho que se o Scaff for tentar andar lá, os caras não vão deixar ele andar, não. Pode ser. Uma vez que você pediu voto, você já vira político. Sim. E nessa hora, até dessa maneira generalizada, políticos não são bem-vindos nesse momento. O problema é a vala comum. Né? Aquela coisa que fala, eu sempre digo isso para meus amigos que criticam políticos, eu falo, o que dizem de advogados? São aproveitadores, são bandidos e dentre outras coisas mais. Não falam isso? E aí eu pergunto para esse meu amigo, o que você acha de mim? Ah, não, você não é. Então, eu sou advogada. E se eu fosse política? Pois é. Então, a gente não pode jogar na vala comum. Não pode. Generalização é burra. Não cabe. 5h18, a gente vai fazer um giro de notícias, passear pelas cidades da região oeste. Já voltamos aqui com a doutora Karina Cufa. E daqui a pouquinho... vamos conversar também com o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Será publicado ainda neste segundo semestre o edital para a contratação da consolidação do projeto funcional, que também inclui a elaboração dos projetos básico, executivo e de licenças ambientais para as obras do corredor metropolitano BRT Alphaville Cajamar. O prazo foi confirmado nesta segunda-feira pela EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, órgão do governo do estado responsável pelo corredor e que estima ainda para 2014 o início dos trabalhos com término previsto para 2015.
O corredor de ônibus Alphaville-Cajamar será o primeiro do Brasil com veículos movidos a hidrogênio. A EMTU está discutindo com as prefeituras envolvidas o traçado deste novo sistema de transporte que vai ligar as cidades de Barueri a Cajamar, passando ainda por Santana de Parnaíba. A expectativa é atender cerca de 120 mil moradores desses 3 municípios. Serão cerca de 30 quilômetros de extensão, com 3 terminais de integração, 55 estações de embarque e desembarque e 11 quilômetros e 300 metros de ciclovia em Barueri, Cajamar e Santana do Parnaíba. O investimento previsto é de 433 milhões de reais. Os ônibus a hidrogênio vão circular no trecho entre a estação Antônio João da CPTM em Barueri, passando por Alphaville, Santana do Parnaíba, chegando a Cajamar. A obra será realizada por meio de uma PPP, parceria público-privada. O Parque Municipal Dom José, em Barueri, recebe no próximo dia 23 de junho, entre 3 da tarde e 7 da noite, o Circuito Sesc de Artes, que traz uma programação cultural diversificada, com performances musicais, dança, teatro, circo e intervenções artísticas que incluem artes visuais, literatura e cinema. A entrada é gratuita. O Circuito Sesc de Artes é um programa de circulação desenvolvido pelo Sesc que leva atividades nas diversas linguagens artísticas para centenas de cidades do estado. Tem como objetivo democratizar o acesso aos bens culturais, promover a circulação de trabalhos artísticos de qualidade nas diferentes linguagens e formação de novas plateias. O circuito é composto pelas apresentações dos grupos Eureka on the Street, Fábrica de Brinquedos, Metáfora do Conforto e Rádio Varieté. A exemplo de Osasco, Jandira poderá ser outra cidade da região oeste a estabelecer novas regras para veículos que abusarem do som alto entre o horário das 10 da noite e 10 da manhã, para a alegria daqueles que clamam por sossego. O projeto do vereador Avelino do PP inclui também multa no valor de R$1.000 para quem cometer a infração e, no caso de reincidência, o valor dobra a cada deslize do motorista, chegando até mesmo à apreensão do automóvel. Mas o texto também ressalta que veículos publicitários, como os tradicionais carros de som, estão excluídos da proibição, desde que estejam devidamente legalizados. No momento, o projeto tramita nas comissões da Câmara Jandirense, mas o parlamentar se demonstrou muito otimista em relação da possível aprovação dos colegas vereadores e do prefeito G. Vale lembrar que a medida não será válida para veículos que estiverem em movimento, sendo direcionada principalmente àqueles que insistem em estacionar seus carros e abrir o capô, incomodando toda a vizinhança. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Então, 5h23 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra, aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Doutora Karina, eu estou esperando aqui no meu celular notícias lá de Osasco, tanto do prefeito quanto da manifestação, e de nenhum lado ainda chegou aqui. Mas, antes disso, a doutora deu uma pesquisada na situação e tem muito pouca coisa colocada nos veículos de comunicação a respeito da prisão dos ex-prefeitos de Araçariguama, o Carlos Aymar e o Denis Venere, ex-prefeito de Mairink. Basicamente, que tipo de corrupção que é, doutora? Pelo que consta na mídia, seria referente à instalação de uma empresa para questões para proteção ambiental. Isso seria uma isenção fiscal dada de forma irregular. Mas não temos muitas informações, não fica até difícil dar um parecer a respeito disso, se a investigação é procedente ou não, porque está numa fase ainda muito madura e tem pouca informação.
O delegado de Sorocaba, o material que eu vi na TV Tem de Sorocaba, eu me esqueci o nome do doutor, mas acho que nessa matéria não estava, mas a maioria cita a sonora dele. Ele disse que é uma investigação de 8 meses já, 9 meses, e que tem muita... Porque os advogados do Aymar, por exemplo, do ex-prefeito de Araçariguama, alegam que ele foi citado, que, na verdade, ele não tem diálogo dele. E o delegado disse que não, que tem diálogo dele sim, combinando fatores. O que eles acusam é questão de propina envolvendo essa empresa para uma preparação da campanha eleitoral. Mas realmente teria que consultar os autos para ver quem está envolvido. Mas teve efetivamente uma prisão, né? Então, para ter uma prisão, teve um deferimento judicial disso. Então, deve ter pelo menos alguma materialidade no caso. E a gente, quando ele fala numa investigação de meses, ninguém vai prender, vai buscar o cara na casa dele, 2 figuras como eles, meramente porque há uma rivalidade política. Estou dizendo isso porque no primeiro momento em que o Aymar sair da cadeia, é o que ele vai dizer, né? Isso é perseguição política. Eu me lembro que quando foi anunciado o possível afastamento do prefeito, do atual prefeito de Araçariguama, eu tentei um contato, segura o helicóptero aí, manda a Rosângela um tampinho aí, daqui a pouquinho ela fala aqui. E me assustou aqui, quase perdi a criança aqui. E eu tentei um contato com a esposa dele, que foi a segunda colocada, e falei com ele, ele falou, não, eu vou falar. Eu falei, mas você não é o segundo colocado. Eu quero falar com a sua esposa, que se houver afastamento, ela que vai disputar, ela que tem... Ele já não tinha condições, ele já está impedido de disputar. E ele não queria falar, não, mas eu falo por ela. Quer dizer, ele tem essa verve mesmo de deixa com o Beck aqui que eu vou resolver tudo. É uma figura emblemática. Já o ex-prefeito de Mairinga eu não conheço. Nunca ouvi, para falar a verdade, nunca ouvi falar. Mas era Araçariguama, já conhecemos a figura há um bom tempo. Um cara que tem voto, tem muito voto, mas é um cara absolutamente polêmico. Já também se meteu a fazer alguns programas de televisão. Sim, sim. Você já conhecia a figura, né? Sim. E lá é assim, eu não sei se ele tem condições de disputar palmo a palmo lá a eleição, mas ele tem muito voto lá. Tem muita gente que gosta muito da forma de administrar. Aqui consta na notícia, fazendo uma referência ao ex-prefeito Aymar, que em 2011 ele ficou bem visado pela mídia por conta de estava vendo a votação da cassação da esposa dele, né, que era a vereadora na época, sim. A Liliana, e ele haveria pulado a mureta, né, para agredir o presidente da Câmara. Então realmente mostra, né, uma figura bem incisiva. Não deixa para amanhã, não. Não. Isso foi parado no Jornal Nacional. Sim. Porque tem a tal da TV Câmara e registrou isso, foi parado no Jornal Nacional. Eu acho que a gente tem que aguardar um pouquinho mais de informação, porque também, por mais que eu esteja dizendo aqui que é uma figura muitas vezes estranha, mas é um cara que tem voto e eu ia dar voz a esse grupo político que é liderado por ele, mas quem disputou foi a esposa dele. Mas ele queria falar e eu falei, não, dá um jeito. Eu vou conversar com a minha mulher, então, e aí vamos preparar ela para falar. Eu desconheço o cenário político dessa cidade em específico. Mas o que a gente vê geralmente é isso, né? Quando um não pode disputar porque está com os direitos políticos cassados, enfim, tem algum impedimento ou já teve 2 mandatos, ele acaba colocando a mulher, o filho, enfim, alguém próximo, e acaba sendo, de alguma forma, manipulado, né? Então, muda a figura política, mas não muda o detentor do poder. É verdade. Eu tenho um amigo que mora... Porque é uma cidade pequenininha, né? Até outro dia, até uns 10, 15 anos, pertencia a São Roque. E aí, até na época, foi uma grande briga, porque parte das receitas de ISS de São Roque estava lá, em Araçariguama. As empresas ali, era uma área industrial de São Roque.
E houve uma contrariedade muito grande em quem mora em São Roque. Mas há quem diga que, por exemplo, a esposa dele não tem nada de político. Que na hora de falar não tem uma boa verve, não tem sequer interesse. Mas para se manter o poder político, diz que ele impõe. Não, vai você e pronto. A figura é meio assim. Tem que ver a questão do povo, né? Deve ter alguma razão para estar votando na família, porque de uma forma ou de outra, não, deve o voto é dele, né? Mesmo ela assumindo, o voto é dele. Tem mérito, né, doutora? Doutora, nós voltando a falar dessa questão das manifestações, a doutora já disse que até pretende ir à rua. Agora, nós temos uma questão bem complicada. Na quinta-feira passada, que nós tivemos aquele embate severo entre a polícia e os manifestantes, que levou a uma grande discussão e levou, na minha opinião, a um afrouxamento muito grande em relação à segurança pública, que culminou com os problemas de ontem, sabe, nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Temos que encontrar um meio termo aí. Agora, falava-se muito, quebrou a estação aqui na Paulista, quebrou-se tudo, vamos responsabilizar o movimento Passe Livre. Primeiro, a pergunta, há como fazer isso? Segundo, e agora que o movimento Passe Livre diz abertamente que não tem um controle, e nós vemos que não tem mesmo controle, para o lado bom e para o lado ruim. Não tem o controle das pessoas que estão lá, é uma coisa legal, porque tem uma espontaneidade. E tem um lado ruim, também não tem responsabilidade pelo caos causado. Tem aquela questão de estar ligando o fato ao movimento, né? Então, eu acho que há uma possibilidade, mas tudo vai depender de prova, porque realmente, como você disse, como tomou uma dimensão muito grande, hoje nem todos os manifestantes estão lá expondo a questão do passe. Tem gente que nunca pegou ônibus, tem gente que está protestando por outras questões, mas, de fato, se levar... É que, assim, tudo no direito é relativo, mas se você levar por um viés de que quem iniciou esse movimento foi o Passe Livre e que naquele primeiro manifesto mais forte que teve aqui na capital, a questão discutida era o transporte público, eu acho que tem como criar uma fundamentação para responsabilizar o movimento. Apesar que eu acho difícil. Eu acho difícil. Infelizmente, essas depredações, esse prejuízo vai acabar no bolso de cada um. Do povo mesmo. Infelizmente, a gente não tem como controlar. Como eu disse, o movimento qualquer movimento é legítimo, mas a partir do momento que tem pessoas infiltradas, fica difícil controlar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós façamos um movimento dos advogados, jornalistas, enfim, para reclamar, sei lá, salário. Liberdade de imprensa, salário. Tem que reclamar do salário, né? Salário, Emerson. Enfim, vamos supor que a gente faça um movimento. A gente não tem como controlar quem vai entrar no movimento. Como eu falei, pode entrar o pessoal do skinhead, aqueles... MST, os punks, e entrar no movimento justamente para aproveitar aquele tumulto para agredir, para depredar, né? Então não tem controle. A mesma forma que não pode generalizar a questão da polícia também, porque nós temos bons policiais e tem um ou outro que exagera. A gente viu imagens do Rio de Janeiro, né, policial atirando com metralhadora para cima. Eu fiquei imaginando isso, eu assistindo lá próxima à Paulista, da janela da minha sala, e imagina ser um louco com metralhadora para cima, né? Dispara. Então, realmente a gente não pode... Eu sou sempre contra generalizar. Então, não está errado o movimento, não está errado a polícia, quem vai ter que arcar, como sempre, é o Estado. Então, somos todos nós. Agora, para a gente mudar de assunto, eu tenho, a sensação que eu tenho, né, que essas manifestações estão focadas num grupo de insatisfações de toda a população. Então, os 20 centavos aí foi o estopim, e esse grosso que vai às ruas, essas quase 100 mil pessoas aí,
né, uma opção de motivos, né, elenca lá uma opção de motivos. Agora, que tipo de consequência nesses diálogos que você tem tido, que você lida no seu cotidiano com políticos, com gente que está nos cargos, que estão até em suspense, imaginando, olha, será que vai ter uma movimentação aqui na minha cidade? Porque isso estamos tendo versões menores em todas as cidades. O que essas pessoas estão entendendo? Porque, assim, doutor, eu tenho 44 anos, eu nem estou aderindo ao movimento, mas eu não vi nada igual. Eu era adolescente ainda quando teve Participou direta já, né? Não participei porque eu era adolescente. Eu tinha 4 anos. Então eu tinha, deixa eu ver. Não tinha nem como. 69, eu Você tinha 15 tinha anos. 15. Mas assim, fiquei muito frustrado quando a lei Dante de Oliveira foi rejeitada naquele congresso. Quando eu coloco naquele, é porque aquele absurdo de rejeitar a emenda Dante de Oliveira, que daria condição de ter eleição direta no momento seguinte. Mas a pergunta que vem é assim, na sua opinião, você já viu coisa igual? Acho que não. Agora, e se, porque estamos tendo manifestação todo dia, a força vai perder em algum momento. Sim. Estão desgastando... Tanto que o nosso prefeito já está estudando uma situação para acabar com o movimento, né, de reduzir a tarifa. E é complicado isso. Porque... Mas quem garante que vai acabar? Exatamente. Por quê? Exatamente por isso. Porque se tiver um grupo manifestando contra uma questão outra, que não passe, que tem, assim, vai continuar. Por exemplo... Vai perder força, mas vai continuar. Os estádios... Os estádios, sim, que é um dinheiro absurdo, dinheiro público, contra político em geral, contra, enfim... Agora a pergunta que eu ia te fazer, Karina, é assim, estou conversando aqui com a doutora Karina Cufa, e se, depois de muita manifestação, muita gente na rua, não acontecer nada? Né? Isso nós vamos perceber ao longo dos próximos meses, alguma mudança de comportamento, ano que vem tem eleição, e se nada mudar? Fica complicado, porque se a gente demorou tanto tempo, né, direta já, se a gente for avaliar que foi um movimento maior, que teve um impacto positivo, tem 29 anos. Vai fazer 30 anos. Então, eu acho que realmente enfraquece muito o povo, né? Então, eu não acho que o povo deve desistir, mas deve se organizar, né? Eu acho que tem que ter uma legitimidade, e para ter uma legitimidade nessa discussão, realmente tem que ter um propósito real e, assim, um foco, um objetivo. Eu compreendo. Está aqui conosco, doutora, o meu amigo Ademir Laurentes, ele apresenta o Som do Sucesso daqui a pouco, que é provavelmente fazer algum comentário. Quero dar um furo de reportagem no seu programa, Rodrigo. Lá em Osasco. Não. Ninguém comentou isso, que se não fossem as manifestações, seria o assunto do dia hoje. E, no entanto, ninguém comentou nada, não passou nada na televisão, não ouvi rádio nenhuma comunicar isso. Você soube que ontem a linha 9 amarela parou? Não. Parou. Aliás, você nem ficou sabendo que parou, né? Você vê. Aliás, por coincidência, quando eu vinha vindo, ali na estação de Presidente Altino, o trem, a composição parou, e o maquinista avisou, estamos aguardando liberação de trem avariado na frente e tal. Aí eu aguardei, chegou um outro que vinha para a Barra Funda, desci daquele, entrei no outro, graças a Deus. Não andou mais aquilo lá. Aí eu vim pela Barra Funda e para voltar, fiquei sabendo, o nosso amigo da Iguatemi, o Ricardo Leal, estava preso dentro do trem. Aí eu fui pela outra linha. Voltei pela Palmeiras Barra Funda novamente. Aí cheguei lá, tinha um trem lotado, falei, não, vou esperar o outro, vem rápido, né? Demorou uns 40 minutos para o outro chegar e sair. Aí andando devagarinho, bem devagarzinho mesmo, parado praticamente, demorou 1 hora até chegar em Osasco. Trajeto que se faz em menos de 20 minutos. Aí, mas por quê? O que está acontecendo? Rodrigo, incrível que pareça,
na linha 9, parecia uma procissão de gente caminhando com lanterna, fazendo lanterna com seus celulares, uma coisa de louco. E ninguém comentou isso, ninguém falou nada. Realmente não fiquei sabendo. Entendeu? Lamentavelmente, acontecendo todas essas manifestações e o povo, por outro lado, querendo voltar para casa e sofrendo, não por causa das manifestações, por causa de irresponsabilidades dos nossos governantes. Isso que eu queria fazer, falar, aproveitar o teu espaço, que é o Jornal da Terra, com muita audiência, e eu te agradeço esse espaço, Rodrigo. Não, inclusive trouxe uma informação, né, doutora, porque eu também não sabia disso. E quando eu vi aquela multidão na segunda-feira, andando pela Marginal, eu já imaginava, será que eles vão pular lá o alambrado, aquelas pilastras para parar a linha 9 da CPTM? Porque não era difícil para quem parou a Marginal, enfim, os limites estão sendo extrapolados. Obrigado, Valdemir. Acrescentou. Opa, faça um café para nós. Realmente é um absurdo, né? Quer dizer, entra-se, para-se o trem, para-se tudo. Essa é a parte ruim. É, a parte ruim. Né? E as pessoas, por mais que sejam simpáticas ao movimento, querem ir para casa descansar. Né? Sim, sem dúvida. Eu confesso que eu fui dormir muito tarde, porque era barulho de helicóptero, de gritarias, ambulância. Parece que ficou bem violento depois que cessou a movimentação grande, né? E é muito complicado para quem mora lá nos arredores, para quem pega metrô, ônibus. A secretária do meu escritório também falou que teve grande problema para ir embora. Eu até falei para ela, o próximo dia que tiver manifestação, vá para casa mais cedo, né? Porque ela mora, acho que em São Caetano, então já demora para chegar, né? Sem dúvida. E ela sofreu dificuldade, passou no meio do movimento, ficou morrendo de medo, uma menina, né, sim, novinha. Sim, não sabe que tipo de gente está ali, né? Tem sozinha. todo tipo de gente. E nós vimos que tem todo tipo de gente mesmo, um exemplo foi ontem. Até para não generalizar, para a gente dizer, ó, tem todo tipo de gente. Tem. Doutora, vou fazer mais um giro de notícias, já voltamos. Aqui, 5h42, esse é o Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A Prefeitura de Carapicuíba realizou no sábado, dia 15, o Feirão do Emprego, um programa de apoio à recolocação profissional. Nessa edição, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT local, registrou o atendimento de 350 pessoas que participaram do feirão em busca de oportunidade de trabalho. Foi possível fazer a primeira avaliação no local diretamente com a empresa e a maioria conseguiu uma carta de apresentação para participar do processo de seleção. A Secretaria estuda agora realizar um novo feirão muito em breve. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura, no www.carapicuíba.sp.gov.br. Uma página criada na rede social Facebook, intitulada Primeiro Ato contra a Tarifa de Ônibus em Osasco, convoca as pessoas insatisfeitas com o valor da passagem de ônibus a comparecerem no dia 19 de junho às 6 da tarde, no Largo de Osasco. Num dos textos postado, alega que a Urubupungá exerce quase um monopólio na indústria de transporte da cidade, tendo força maior que a do próprio prefeito, e diz que R$ 3,30 os ônibus deveriam ter ar-condicionado, horários regulados, mais segurança aos usuários, motorista e cobradores e circularem menos lotados. A convocação para o ato lembra ainda que há uma proposta de redução em São Paulo que já foi enviada para o prefeito Fernando Haddad do PT e declara que os usuários de Osasco podem exercer essa pressão também. Recentemente, o prefeito Jorge Lapas, assim como os demais prefeitos da região, anunciou a redução das tarifas na cidade de R$ 3,30 para R$ 3,20. Em São Paulo, os protestos têm sido marcados pela truculência dos manifestantes e da polícia, dividindo a população entre apoiar e repudiar os atos. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo.
5h44 em São Paulo. Já nós voltamos a conversar com a doutora Karina Cufa, aqui no Jornal da Terra. Antes eu vou abrir um espaço para o esporte. Vou falar com o meu amigo Jefferson Miro. Tudo bem, Jefferson? Boa tarde, Lobo. Tudo bacana? Boa tarde, doutora Karina. Boa tarde aos ouvintes. Como é que tá o jogo da seleção? Tudo calmo na Paulista aí, Lobo? Não, tudo calmo. E como é que tá o jogo da seleção aí? 1-0, o gol de Neymar aos 9 minutos do primeiro tempo. Tá certo. Só foi isso, o resto... Muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Está tomando um pequeno sufoco do México. É mesmo. É. Porque quando Jogou você fala... bem até os 15 minutos do primeiro tempo, foi uma maravilha. Tá. Mas aí depois voltou, virou abóbora. Virou abóbora, é bom. O Jefferson, você sabe que ficou sabendo, né, que o seu amigo Carlos Aymar foi preso, né? Meu amigo... Essa hora ninguém é amigo. Essa hora não é comigo não. Você tem negócios com Carlos Aymar? Não, Nunca, né? ouvi. Eu estava ouvindo falar agora a doutora falar dele. Hein? Mas... Você vai me dizer aqui, vai ter agora dizer que não conhece o cara? O que é isso? Já vi você com ele. Ô Jefferson, vamos lá. Vamos lá. Você tinha, na segunda-feira, você esqueceu de nos falar do resultado do Campeonato Amador aí de Itapevi, não foi? Nós não falamos do resultado aqui, dos resultados... Você vai apanhar, rapaz. De Itapevi, quase que eu apanhei, Lobo. Me ligaram aqui, cobrando. Você não vai falar do resultado de Itapevi? Vamos lá, Lobo. Terceira rodada do Campeonato Municipal Amador da Primeira Divisão de Itapevi. Os jogos foram realizados no domingo passado, dia 16. O Cardoso venceu o Furacão por 1-0. O Rainha venceu o Unidos de Ambuitá por 3-1. O Portela está na liderança, venceu 4-1 Londrina. E o Real Rosimeire empatou com o Juventude 1-1. E tem outra notícia aqui de Osasco. Diga. O Amador de Osasco está realizando a Copa Master. Aqueles velhinhos de 50 anos, que daqui a pouco nós vamos estar jogando junto com eles, Lobo. Tô longe. Não tá, não. Como diz o meu amigo Momberi, você é muito cara de pau. O Independente, isso é a Copa Master, amadora aqui de Osasco. O Independente venceu o Corinthians da Viliara dos pênaltis por 5-3, está classificado para a final. E o Cometa venceu também nos pênaltis o Espada. Então, a final vai ser domingo, dia 22, às 8h30. Não decidiram ainda o local, se vai ser no campo da Ford ou no campo do Corintinha, na Viliara. A final vai ser entre Peraí que... O Independente e o Cometa. E a disputa no terceiro lugar vai ser entre Corinthians e Espada de Ouro. Certo. Por hoje é o que nós temos, Lobo. 41 minutos do segundo tempo. E o Brasil está sofrendo para ganhar de 1-0 do México, Lobo. Então tá bom, Jefferson, muito obrigado. Dá tchau para a doutora Karina Cufa, por favor. Despeça-se. Doutora, aquele tchau. Até sexta-feira, né, Lobo? Isso mesmo. Um abraço, Jefferson. Um abraço. Tchau, tchau. 5h48, doutora. Deixa eu lembrar aqui, né? 5h48, você que estava esperando as perguntas do prefeito, do nosso querido Jorge Lapas, você vai fazer o seguinte. Você vai ligar no 3652-9000. Anota aí. Eu vou repetir daqui a pouquinho. Fique calmo. Vou repetir daqui a pouquinho. 3652-9000. E liga. Esse é o telefone da prefeitura. Aí peça para falar na comunicação e diga assim: olha, meu amigo Rodrigo Lobo está esperando até agora o contato do prefeito. Talvez o prefeito seja... O prefeito é gente boa. Ele é gente boa mesmo. Talvez ele esteja lá preocupado com a manifestação na rua, mas... tem que se habituar a cumprir uma agenda, né? Tem uma agenda. Sim, ou pelo menos avisar, não posso. Ele pediu para falar. Anteontem, ligou ontem para mim, ligou no celular, propriamente. Dou o celular do prefeito aqui? Não, melhor não, né? Por enquanto não, né? Então, mas ligou para falar, tinha que falar. As pessoas mandaram perguntas e aí, eu aposto até que a doutora Ficaram todos ansiosos para falar com o prefeito de Osasco. Isso, mas aí falamos nós, doutora. E a situação de Osasco, nós tivemos lá também, há 15 dias, um outro episódio triste, o falecimento da ex-primeira-dama, né, a esposa do deputado Celso Gílio, e o deputado ainda está internado.
4 costelas fraturadas, fora de risco, graças a Deus, o risco de perder a vida, mas com uma perda muito grande, uma companheira de 40 anos, 40 e poucos anos, num acidente que é terrível. As nossas estradas, o panorama não muda, né? Não. Mesmo sendo uma estrada de ótima qualidade como a Castelo Branco, mas aí é que as pessoas andam mais, tem o efeito da chuva, aquela coisa toda. Não, e os transportes mais pesados, eles abusam, né? Isso. Nas ultrapassagens, é bem complicado. Eu vou muito para o Vale do Ribeira, pegar a BR-116. Nossa, ali é mais... Toda vez que eu vou, tem que rezar um terço. ali quando chega na Serra da Arara, que chama, né? Serra Macaca. Não é Serra da Arara ali? Não, acho que é. Que é a pista simples, né? Que não... eu não lembro o nome da serra. É muito complicado ali. Eu não arrisco descer ali e ir para Curitiba por aquilo ali. Eu vou sempre. O escritório tem uma filial em registro, então... Tem que ir, não tem outro caminho, né? E pelo litoral sul é 3 dias para chegar daí, né? Tem um caminho também, mas... às vezes vale a pena. É um pouquinho mais longo. Um pouquinho? É bem mais longe, doutor. Mas o que acontece? Quando na serra tem algum problema, algum acidente, você não passa. Então, às vezes, vale a pena andar um pouquinho mais, o dobro, às vezes, quase, né, do percurso, mas chegar no horário. Já lá é até notório esse atraso, porque até a audiência é justificada se o advogado não conseguir chegar. Né? Doutora, vamos só repetir aqui para as pessoas, o lançamento do livro é na segunda-feira, vai ser onde? E, primeiro, antes de tudo, é aberto? É aberto ao público, inclusive todos estão convidados, vai ser um grande prazer tê-los presentes. 5 da tarde. 5 da tarde vai ter palestra sobre ficha limpa. Né? A doutora vai palestrar? Eu vou entrar como debatedora. A palestra vai ser do ex-ministro Gelson Dias. O ministro Henrique Neves iria participar, mas vai ter uma audiência pública sobre financiamento de campanha lá em Brasília na mesma data. Então, em decorrência desse compromisso posterior, ele infelizmente teve que cancelar o nosso compromisso com muito pesar. Ele realmente ficou muito chateado. Mas teremos a palestra com o Joelso e os outros coordenadores do livro, os outros autores, estarão presentes para debater. Né? A gente ia focar a palestra no ministro Henrique, mas infelizmente, como houve essa ausência, o ex-ministro Joelso vai conduzir a primeira fala e depois nós vamos debater o tema. E após, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, na Francisca Miquelina, Rua Francisca Miquelina. Que bairro que é? É perto da Sé, ali, acho que é Sé. Centro ali. Sé, centro. Francisca Miquelina, número? 123. 123. Agora, doutora, só para traduzir para os nossos ouvintes, ele é baseado ele é todo formado por artigos desses renomados juristas, e cada um pegou um tema. Cada um pegou um tema para ficar uma obra completa. Então, fala sobre improbidade, ficha limpa, Tribunal de Contas e ficha limpa. Fala sobre contas, rejeição de contas, né, na Justiça Eleitoral. Fala sobre fidelidade partidária. Então, tem esses temas polêmicos. Por isso que o livro chama Questões Polêmicas e Atuais no Direito Eleitoral. Então, a gente pegou toda essa bagunça, essa parte do eleitoral que todo mundo tem dúvida, não sabe para que campo ir, o que é novo, que o próprio tribunal ainda não tem jurisprudência formada, né? Quase todos os tópicos têm, mas vira e mexe está surgindo uma questão nova no eleitoral em razão da ficha limpa. Então, tudo isso a gente tentou trazer nessa obra coletiva. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. E, como eu te disse, já quero vê-la outras vezes aqui no Jornal da Terra, sempre uma figura simpaticíssima, um bom papo, e sempre nos traz informações importantes. Eu, infelizmente, não vou poder estar eu queria muito estar lá registrando. Tenta passar no coquetel, que eu acho que vai até depois, tarde. Então pode? Pode, com certeza. O cara que chega lá para comer. É uma grande felicidade recebê-lo. Quem vai para comer... Mesmo que seja só para comer. Doutora, muito obrigado. Volte sempre. É sempre um prazer conversar contigo aqui e fora do microfone sempre. Eu que agradeço o convite. Fico muito honrada de poder participar e contribuir um pouco com as minhas... as informações que eu tenho com minha humilde opinião. Né? Quanta modéstia, quanta modéstia, quanta modéstia. Se você quiser acompanhar as redes sociais da doutora Karina, é facebook.com
sabe de cor lá, aquela URL ou não? É Karina Cufa, fica fácil achar. Fácil, né? Tá liberado. Não é Santos, igual eu, né? Não. Enfim, que acha fácil. Mesmo o Rodrigo Lobo tem um monte, tem 50 mil. Então, mas Karina Cufa... O meu sobrenome aqui no Brasil são só meus parentes de primeiro grau. Ah, que bom. É bom ser de fina estirpe. Ser um Silva, um Santos aí então, complicou. tem o Twitter e o Facebook, Karina Cufa. E o seu Twitter é Karina Cufa mesmo. Também. Arroba Karina Cufa. Tá bom, doutora? Muito obrigado. Obrigada. Bom, nosso amigo, cadê o Ademir Laurenti? Está aí? Tá chegando o Ademir Laurenti, o som de sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã, se Deus quiser, conversando com o prefeito de Osasco, nosso querido Jorge Lapas. Você já ligou lá no 36529000? 36529000. E pergunta lá, fala assim, o Rodrigo Lobo está dizendo na nota que queria muito falar com o prefeito, estava esperando, tem perguntas de ouvintes, mas não ligou, não sei porquê. A gente está de volta amanhã às 5 da tarde. Aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.